Bom dia, hoje é dia 19 de agosto de 2021, são 7 horas e 5 minutos da manhã. Estamos aqui no nosso 22º encontro síncrono, na disciplina de Matemática 6. Hoje a gente fecha o conteúdo programático da disciplina, vendo o tópico Introdução às Funções Polinomiais. Então, a gente vai fazer hoje o comecinho de um assunto que, para você fazer ele bem feito, você precisa das derivadas. Para fazer uma análise de comportamento do gráfico de uma função polinomial, você precisa da teoria de derivação. Então, dependendo de como seja feito a disciplina de Matemática 7, vocês vão ver os detalhes que justificam o que a gente vai falar hoje. Então, hoje eu vou dar uma série de informações que podem ser justificadas com a teoria que vai se ver em Matemática 7, a depender de quem seja o professor, certo? Bom, eu posso deixar até um material para quem quiser estudar o assunto de Matemática 7, que geralmente é a apostila que eu indico, que foi me indicada por um aluno. Então teve um aluno que pegou e disse: professor, dá uma olhada, estou estudando por aqui. Aí eu dei uma olhada e gostei. Aí passei a adotar essa apostila, é de graça e é uma apostila para cálculo 1, feita por um professor da Universidade Federal da Bahia, mas dá para fazer 80% dela na disciplina de Matemática 7, sem correr. Correndo dá para fazer lá toda, né? Mas é um bom local para estudar, bem objetivo, mas é bem organizadinha, não tem muitos problemas, tem uma quantidade de problemas razoável, então dá para estudar direitinho por lá. Claro que um livro de cálculo nunca vai ser superado, né? Um livro de cálculo é o melhor campo para se estudar derivadas. Livros de cálculo são os melhores livros que geralmente se tem em matemática. Então, eles fazem uma revisão do que precisa para estudar cálculo, revisa geralmente conjuntos, geometria analítica, funções, trigonometria, revisa tudo, faz uma revisão de matemática 1, 2, 5, faz a revisão disso tudo, e aí começa a fazer cálculo. Então, geralmente são livros e com muita aplicação. Os livros de cálculo atual têm muitas aplicações. Bom, mas vamos lá, né? Já tentei vender o produto que são as derivadas, mas vamos ver o que interessa a gente. Então, o que eu já vou chamar de funções polinomiais são funções desse tipo, né, que pega elementos nos números reais e leva elementos nos números reais, onde a lei de formação dessa função vai ser um polinômio, com coeficientes reais. Claro, a função tem que ser de R em R, ou o polinômio tem que ter coeficientes reais. Não, uma função polinomial complexa, normalmente, será de C nos complexos, e o polinômio vai ter coeficientes complexos. Se vai ser uma função complexa, que também é conhecida como função analítica, as funções complexas, elas são extraordinárias, elas são importantíssimas dentro do universo das funções, porque elas têm uma série de propriedades que as funções reais não têm, e você pode usá-las em muito canto. Então, o pessoal de física usa direto as funções complexas. Mas, para fazer gráfico no plano do R, você não tem como usar funções complexas. Para fazer gráficos de função no plano R2, você vai ter que pegar valores reais, levar em valores reais através de um polinômio com coeficientes reais, né? Rx é o conjunto dos polinômios com coeficientes reais. Então,
a gente vai analisar esse tipo de função. Os gráficos de funções polinomiais, eles têm uma aparência mais ou menos como essa que está aí, certo? Eles são contínuos, então você bota o lápis ou a caneta no papel e você não desgruda mais do papel. O gráfico não vai ter furos. O gráfico não vai ter furos. O gráfico de uma função polinomial não tem furos. E mais ainda, além de não ter furos, o gráfico de uma função polinomial não tem bicos. Então, não vai ter biquinho assim, pontinhas, nem cúspides, que são bicos desse tipo assim. Não vai ter. Então, ela é sempre, o gráfico de uma função polinomial, ela é sempre nem coisas assim, ó, vem assim e aqui continua assim. Não vai ter coisa como isso, um bico de uma onda, não vai. Então, os gráficos de funções polinomiais, eles sempre são suaves. Gráficos suaves são gráficos onde, em qualquer ponto desse gráfico, você consegue botar uma reta tangente. Consegue botar reta tangente em todos os pontos desse gráfico. Então, os gráficos de funções polinomiais têm essa característica, eles são suaves. Veja, dizer que é suave é dizer mais do que dizer que é contínuo. Contínuo é não ter furo. Suaves é, além de não ter furo, não tem bico. Em todo ponto tem reta tangente do gráfico da função polinomial. Né? Onde o gráfico, nos pontos onde o gráfico ele corta o eixo do x, você tem as raízes da sua função polinomial. Então, dentro desse domínio, que vai daqui até aqui, né, dentro desse domínio, eu estou vendo que essa função polinomial vai ter 1, 2, 3, 4 raízes, certo? Claro que essas raízes, elas podem ter multiplicidade maior do que 1. E a gente vai ver daqui a pouco como é que a gente, olhando para o gráfico, sabe se a multiplicidade é 1, quer dizer, uma raiz simples, ela aparece uma vez só no polinômio, ou se é uma raiz dupla, tripla, quádrupla, certo? Então, essa é a aparência de um gráfico de uma função polinomial. Bom, algumas coisas a gente pode, a partir olhando o gráfico, deduzir de como seria o polinômio, e a partir do polinômio pode deduzir como é o gráfico. Então, vamos pegar e fazer umas observações gerais. Então, por exemplo, se o grau do polinômio for ímpar, polinômio de grau 3, grau 5, grau 7, então, obrigatoriamente, ou o gráfico da função polinomial vem lá de baixo, vem de menos infinito, faz as ondinhas que tiver que fazer e depois vai lá para cima, então vem de baixo e vai para cima, ou ele vem de cima, vem de lá de mais infinito, faz as ondinhas que tiver que fazer e vai lá para baixo. Então, polinômio de grau ímpar, ou olhando essa função de uma maneira geral, olhando de longe assim, ela é crescente, então ela vem de baixo e vai para cima, mesmo que faça umas ondinhas, sobe, desce, mas no final das contas ela vai subir, ou ela vai descer, mesmo com as ondinhas aqui no meio. Essas ondinhas, quem são responsáveis são as raízes, né? As raízes forçam o polinômio pegar e cortar o eixo do x, certo? Então, você tem um gráfico de maneira geral crescente ou decrescente. Quem vai decidir se ele é, vamos dizer, crescente ou decrescente é o coeficiente líder, é o AN, o coeficiente do termo de maior grau. É ele que vai dominar a função para valores grandes de x, porque o coeficiente líder, se for positivo, para valores de x positivo, positivo do A com o positivo do x elevado a n, isso ímpar, né, x elevado a n ímpar, vai ficar um número positivo. E esse x elevado a n vai matar qualquer x elevado a n expoentes menores do que n. Então, o x elevado a n para x grande vai ser um número positivo enorme, multiplicado por AN, que é positivo, vai dar um positivo enorme. Então, quando o AN, esse caso verde, quando o AN é positivo, x grande vai fazer com que o y na função seja enorme. E quando ele for pequeno, negativo, o x elevado a n, como n é ímpar, negativo, isso vai ser um número negativo, muito grande, multiplicado pelo AN, que é positivo, continua negativo, então vai lá para baixo. Essa análise, do mesmo jeito, só que
com o AN negativo, vai inverter. Então, x muito grande vai dar um número muito grande. Quando multiplicar por um número negativo, vai lá para baixo. Aqui é o que está acontecendo aqui nesse gráfico azul. Nesse gráfico azul, você tem essa característica. Né? E quando o x for um número negativo, elevado ao número ímpar, vai ser um número negativo enorme, multiplicado por um número negativo, vai ficar positivo. Então ele vai lá para cima. Vai lá para cima. Beleza? Uma coisa que você deduz daqui é que um polinômio com coeficientes reais, para poder fazer o gráfico, né? Um polinômio com coeficientes reais de grau ímpar vai ter pelo menos uma raiz real. Por que você deduz isso? Ora, porque ou ele vem de baixo, vem de menos infinito e vai para mais infinito, e vai ter que cortar o eixo do x em algum ponto, pelo menos um ponto ele vai ter que cortar. Ou ele vem de cima e vai lá para baixo, então ele vai ter, de alguma maneira, se vem de cima e vai para baixo, ele vai em algum momento cortar o eixo do x em pelo menos um ponto. Então, um polinômio de grau ímpar com coeficientes reais possui pelo menos uma raiz real. Aí você disse, mas André, a gente já sabia disso. A gente já sabia disso porque um polinômio com coeficientes reais ele, se tiver uma raiz complexa, a conjugada dele também é raiz. Se tiver uma raiz complexa dupla, a raiz conjugada vai ser dupla também. O número conjugado da raiz vai ser raiz dupla também. Então, as raízes complexas, quando o polinômio tem coeficientes reais, as raízes complexas, complexas não reais, elas aparecem aos pares. Então, se você tem um polinômio de grau ímpar, a quantidade de raízes reais vai ser ímpar. Porque você for botando todas as raízes complexas, você vai ter sempre um número par. Como o grau é ímpar, então a quantidade de raízes é ímpar. Então, para você ter um número ímpar de raízes, sabendo que as complexas sempre dão um número par, você vai ter que somar com um número ímpar de raízes. E o menor número ímpar possível é 1. Então, você tem pelo menos uma raiz. Real. Né? Que a gente está visualizando essa informação no gráfico. É uma outra justificativa para um polinômio de grau ímpar ter uma quantidade ímpar de raiz. Na verdade, a quantidade ímpar de raízes a gente justifica depois. Agora você tem apenas uma quantidade. Tem pelo menos uma raiz real, que ele vem de cima, vai para baixo, ele vai ter que cortar. Certo? Mas a gente vai explicar daqui a pouquinho que não é só cortar, quer dizer, não precisa ser só uma raiz. Pelo menos uma é verdade, mas a quantidade de raízes, se tiver, é ímpar. Não é par. Bom, se o grau do polinômio for par, aí você vai ter esses dois casos. Ou ele vem de cima, faz as ondinhas que tiver que fazer e vai para cima, ou ele vem de baixo, faz as ondinhas que tiver que fazer e vai para baixo. Você tem esses dois casos possíveis, quando o gráfico da função polinomial, o expoente, o maior expoente da função polinomial for um número par, o grau. Quando é que ocorre o caso verde? Quando o coeficiente líder for positivo. E o azul, quando o coeficiente líder for negativo. Certo? A gente vai ver daqui a pouco que a quantidade de raízes, quando o coeficiente é positivo, a quantidade de raízes reais. Bom, a quantidade de raízes, a gente sabe, né? Como o grau é par, a quantidade de raízes tem que ser par. O número de raízes é par. Mas o número de raízes reais vai ter que ser par. Né? Obrigatoriamente vai ter que ser par. Não vai poder ser ímpar. Porque a quantidade de raízes imaginárias, ela é par. Como o total de raízes é par, então o número de raízes reais tem que ser par.
Veja, zero é par. Então, você pode ter uma função polinomial que tem zero raízes reais. Ou seja, ela faz as ondinhas dela sem tocar o eixo do x. Ela vem lá de cima, faz a lombrada dela aqui, sobe sem tocar o eixo do x. Certo? Ou vem lá de baixo, faz as ondinhas e vai lá para baixo sem tocar o eixo do x. Certo? Então, pode tocar, e na hora que toca, você vai ter as raízes, ou não. Certo? A análise de por que vem de cima e vai para cima e por que vem de baixo e vai para baixo é bem fácil. Você pode, você pode ler aqui depois com paciência ou pensar um pouquinho e ver que tudo faz sentido aí, certo? Nesse linkzinho aqui, eu podia até botar aí, deixa eu fazer o seguinte aqui, copiar esse link e vou botar esse link aqui. Esse linkzinho aqui, ó. Opa, peguei o cara errado. Aqui. Então, esse link aqui vai me dar esses gráficozinhos lá no GeoGebra, certo? Beleza? Uma coisa que daqui a pouco eu falo, certo? Daqui a pouco eu falo. Bom, as raízes. Talvez vocês tenham percebido o comportamento das raízes, como eles são sutilmente diferentes. Então, deixa eu mostrar aqui nesse gráfico anterior. Você tem uma raiz aqui. As raízes são todos os pontos onde o gráfico toca o eixo do x. Pode tocar, só tocar, bate e volta. Pode cortar. Então tem raízes do tipo tangencia e tem raiz do tipo fura, certo? Esse fura, na verdade, são dois tipos de raízes do tipo fura. Tem o tipo fura, que você vê que ele furou, cortando, formando um ângulo horizontal, e tem o tipo fura, que é feito essa daqui, ó. É tipo essa aqui, ó, feito esse -2 aqui, ou feito esse 3 aqui, que ela vem como se fosse tangenciar, vem como se fosse bater aqui e subir, mas ela toca no -2 como se fosse tangenciar naquele ponto, e em vez de subir, ela pega e desce, como se estivesse tangenciando. Então, você pegar aqui uma reta tangente exatamente no -2, vai ser o próprio eixo do x. Aqui também, uma reta tangente no 3, que é a raiz aqui, vai ser o próprio eixo do x. Então, essa raiz aqui, que ela corta, ela passa de baixo para cima ou de cima para baixo, ela corta o eixo do x na horizontal, ela é diferente dessa e corta, simplesmente corta, formando um ângulo lá. Pá! Corta o eixo do x. Que é diferente dessa outra que tangencia, certo? Então, você vai ter, na verdade, 3 tipos de comportamento de raízes. As que cortam, as que tangenciam e as que cortam tangenciando, certo? Ela vai cortar de cima para baixo, mas vai cortar como se fosse tangencial. Ela vem bem suavezinha, corta na horizontal e embica para baixo, certo? Então, o que é que cada uma dessas tem a ver com... Como é que eu posso diferenciar essas raízes, certo? Então, o que acontece é o seguinte: quando as raízes são simples, aquelas raízes que na fatoração aparecem uma vez só, elas vão cortar o gráfico formando um certo ângulo. Então, essa raiz simples, verdinha, a x2, é essa aqui, ó. x2 é uma raiz simples. Ela corta formando um ângulo horizontal, né? As raízes que cortam tangenciando, aquela que vem de baixo, toca e volta para baixo, ou vem de cima, toca e vai para cima. Essas raízes são raízes de multiplicidade par. Então, é uma raiz dupla, raiz quádrupla. Aí você diz, como é que eu diferencio uma dupla de uma quádrupla? Bom, vocês ainda não têm experiência para isso, mas uma dica é, quando fosse meio que parecendo uma parábola, vai ser uma raiz dupla. Quando você bota multiplicidade de 4, por exemplo, ela fica bem mais achatada. Então, ela vem assim e perto do eixo do x, ela fica bem mais achatadinha,
certo? E quanto maior for o grau do expoente, mais achatadinha ela vai ficando perto da sua raiz. Claro, e fora da sua raiz, rapidamente ela desembesta lá para baixo. Muito rápido, certo? Então, isso aqui provavelmente é uma raiz de multiplicidade 2, certo? E a outra são raízes de multiplicidade ímpar, que elas vêm como se fosse tangenciar, passa na horizontal e embica lá para baixo, né? Ou vem de baixo, como se fosse tangenciar e voltar para baixo, mas em vez de voltar para baixo, ela pega e vai lá para cima, certo? Então, isso aqui provavelmente é uma raiz de multiplicidade 3, certo? Quanto maior o índice da multiplicidade, mais horizontal vai ficando perto daquela raiz e mais rápido ela se afasta do eixo do x quando você se afasta pega o valor de x um pouquinho mais distante da raiz, certo? Então, você tem esses 3 tipos de raízes. Então, vamos dar uma olhada nas funções aqui anteriores, por exemplo. Então, aqui, ó, é uma raiz de multiplicidade 3, ou 5, certo? Aqui, vamos contar como a menor multiplicidade possível para aquele fenômeno. Então, aqui tem uma multiplicidade 3, vou botar 3, então aqui tem 3 raízes iguais a menos 2, eu vou até anotar aqui, certo? 3 raízes iguais a menos 2. Depois tem, aqui é uma raiz simples, porque ele está cortando, ó, cortando, então tem uma raiz de multiplicidade, tem uma raiz simples, que é o 1 é uma raiz simples, e essa 3 aqui é uma raiz dupla, quer dizer, pode ser quádrupla também, mas essa aí é uma raiz dupla. Então, 2 raízes iguais a 3. Então, 2 raízes iguais a 3, uma raiz igual a 1 e 3 raízes igual a menos 2. Somando 3 mais 1 mais 2, vai dar 6 raízes. Então, esse polinômio, provavelmente, se todas as raízes estiverem dentro desse intervalo, então, pegando todos os números reais, as únicas raízes forem essas, então isso aí provavelmente é um polinômio de grau 6. Pode ser um polinômio de grau maior do que 6? Pode ser um polinômio de grau 8, onde tem 2 raízes complexas. Pode. Né? Pode ter 2 raízes complexas. Pode ter 4 raízes complexas. O que não pode ter é 3 raízes complexas. Não pode. Porque as raízes complexas, para um polinômio com coeficientes reais, e tem que ser coeficientes reais, porque senão não daria para fazer o gráfico, para um polinômio com coeficientes reais, as raízes complexas aparecem aos pares. Raiz conjugado da raiz. Raiz conjugado da raiz. Raiz dupla, conjugado duplo. Como raiz. Certo? Então, tem que tomar esse cuidado. Já esse daqui, vamos lá. Menos 2 é uma raiz dupla, quer dizer, pode ser quádrupla, né? 1, de novo, raiz simples. E o 3, uma raiz tripla. Então, de novo, esse aqui é um polinômio de grau 6. Ou 6 mais 2, 8. 6 mais 4, 10. Então, você vai ter mais aí um número par de raízes complexas que não são representadas na função complexa. Beleza? Bom, vamos ver aqui um probleminha. Na verdade, tem 2 probleminhas aí. Primeiro é representar graficamente essa função aqui, ó. X mais 3 ao quadrado, x mais 1, x menos 2 ao cubo, x menos 5. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ver qual é o grau desse polinômio. Então, vocês me digam aí qual é o grau desse polinômio e como deve ser a aparência desse polinômio aí. Eu vou tomar água aqui, vou dar 2 minutos para vocês pensarem nisso aí, certo? Qual é o grau desse polinômio? Primeira coisa, bem fácil. E segundo, como deve ser a aparência geral dele? Vem de cima, vai para cima, vem de baixo, vai para baixo, vem de cima, vai para baixo, ou vem de baixo, vai para cima, ou vem de cima e vai para baixo. São esses 4 casos, certo? Como deve ser? E diga. Enquanto isso, eu já vou me preparando aqui no meu GeoGebra. Eu quero que vocês tentem fazer na mão, sem GeoGebra. E aí, povo?
Alguém quer falar alguma coisa? Qual é o grau? Bota aí, digite aí o grau desse polinômio. Deixa eu contar aqui o grau. Vamos lá, contar o grau. Aqui vai ter x2. Aqui vai ter x, senão fica x3. X3. Aqui tem mais 3, então fica x6, x7. Então tem grau 7. Tem grau 7 com 7 raízes. 7 raízes reais. Não tem nenhuma raiz complexa aí. Tem 3 raízes iguais a menos 3. Não, desculpa. 2 raízes iguais a menos 3. Raiz dupla, menos 3. Uma raiz simples igual a menos 1. 3 raízes iguais a 2. E uma raiz igual a 5. Né? Então tem duas raízes simples, que é menos 1 e 5, uma raiz dupla, que é menos 3, e uma raiz tripla, que é o 2. Certo? Quando eu multiplicar essa desgraça toda, x2 vezes x3 vezes x, o coeficiente líder vai ser 1, que é positivo. Então tem grau ímpar, e o coeficiente líder positivo. Então, grau ímpar, você pode pensar assim, numa reta. Quando o coeficiente, o A da reta é positivo, a reta é crescente. Então, essa função aí vai ser uma função crescente. Ou seja, vem lá de baixo e termina lá em cima. Então, na hora de fazer o gráfico, você vai pegar o eixo do x, botar o valor das raízes, que é menos 3. Você bota lá o menos 3. O menos 1, você bota lá a raiz menos 1. O 2 e os menos 5. Os menos 5. Então, deixa eu pegar isso aqui. Copiar aqui e botar aqui no chat. E eu vou pegar e vou abrir o meu GeoGebra. GeoGebra. Isso, cara. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá. A canetinha. Botar as raízes. Então, a raiz qual é? Menos 3, tá? Aqui tem uma raiz aqui. Esse negócio aqui tem que mudar a cor disso. Espera, deixa eu apagar isso. Canetinha. Vou botar em azul. Então, menos 3. Eu tenho uma raiz aqui. Tem uma raiz no menos 1. Tem uma raiz no 2. E tem uma raiz no 5. Pronto. O grau é 7. O coeficiente líder é positivo. Então, ela vai ser crescente. Ou seja, ela vem lá de baixo. E vai lá para cima. Bom, agora vamos ver o que acontece perto das raízes. O menos 3 é uma raiz dupla. Se é uma raiz dupla, ela não vai cortar, ela vai tangenciar. Então, se vem de baixo e vai para baixo, então ela é uma raiz que faz assim, feito uma parábola, né? Ela faz assim, para baixo. Então, aqui já emenda aqui assim, ó. E tangencia aqui no menos 3. O menos 1 é uma raiz simples. Então, aqui ela está embaixo, aqui, ó. Então, em algum lugar ela vai ter que fazer uma voltinha aqui e vai ter que cortar aqui no menos 1. Certo? O menos 2, o 2 é uma raiz tripla. Então, a raiz tripla, ela corta, passa de cima para baixo ou de baixo para cima, mas ela passa na horizontal. Como o gráfico está aqui em cima, então, quando ela cortar aqui no 2, ela vai cortar assim na horizontal. Deixa eu botar aqui, tentar fazer aqui. Vai cortar bem na horizontal aqui, indo para baixo e vindo de cima. Certo? E, finalmente, o 5, ela vai simplesmente cortar aqui. Então,
corta assim. Então, o gráfico deve ser algo parecido com isso. Aí você diz, André, não dá para melhorar? Claro que dá para melhorar. Por exemplo, você pode botar x igual a zero e ver onde é que ela corta aqui o eixo dos y. Bom, se você botar x igual a zero aqui, você vai ficar um pouco impressionado, porque vai ficar aqui, ó. Vai ficar 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 1, vezes 8, 72. 72 vezes 5. 72 vezes 5 dá 360. Então, esse pontinho aqui não vai estar passando no 1 e pouquinho. Ele vai passar no 360. Então, esse gráfico está lá em cima. Está lá em cima mesmo, muito em cima. Então, quando a gente pega, se vocês tivessem pego o gráfico, a expressão da função, e tivesse simplesmente chegado aqui no GeoGebra e colocado o gráfico da função, como eu fiz aqui, você poderia até levar um susto. Se você pede para o GeoGebra para fazer, ele vai fazer corretamente. Então, veja o que acontece. O gráfico fica assim, ó. O gráfico fica assim. Aí você diz, mas André, ele tem retas passando aqui, tem uma reta passando menos 1 aqui, ó, uma reta passando menos 1 vertical. Uma reta vertical passando menos 1. Não é uma reta vertical. É porque ele cresce tão rápido que passa numa inclinação que, para você, que está olhando aí o ponto 1, aquele ponto assim, dá a impressão de que está na vertical. Certo? Aí você tem e resolver esse problema. Uma maneira de resolver esse problema é você botar dividido por algum número. O valor dela você vai dividir por um número. Por exemplo, você pega e divide por 10. Dividir por 10 significa que cada unidadezinha aqui, em vez de ser 1, 2, 3, vai ser 10, 20, 30. Parecido com o que o pessoal de física faz quando faz aqueles gráficos de movimento uniformemente variado, a função horária do movimento uniformemente variado. Você faz 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, bota 10 metros, 20 metros, 30 metros, mesma coisa. Certo? Você vai ter que fazer isso quando o gráfico está assumindo valores muito grandes, como esse daí. Então, você pega, divide a função toda por 10, por 20, por 30, até que fique uma coisa razoável. Certo? Se você dividir por 100, o 360, que vai ser o ponto onde corta lá em cima, se você dividir por 100, cada pedacinho desse vai ser 100, então vai ficar 100, 200, 360, vai cortar por aqui, assim. Para você obter algo parecido com o que você está aqui, você tem que dividir talvez por 200, certo? Uma outra maneira, usando o próprio GeoGebra, é você dizer para ele fazer o gráfico, considerando cada unidade do eixo do Y como se fosse 100 unidades, 200 unidades. Então, você chega aqui, ó. Chega aqui. Bom, ele está clicado ali, mas vamos clicar aqui fora. Então, eixo dos X e eixo dos Y. Você bota a configuração e clica na parte do gráfico. Aí você chega aqui, ó, eixo dos X, 1 unidade. Eixo dos Y, você pode pegar aqui e botar aqui, ó, 100 unidades. Ou 200, como eu estava dizendo, né? E aí o gráfico fica assim, ó. Certo? O gráfico fica assim. Com 200 unidades. Parecido com o gráfico que eu tinha feito. O problema é que o gráfico que eu tinha feito, ele foi achatado aqui, ó. Ele foi achatado. Infelizmente, ele foi achatado. Certo? Mas ele estava muito parecido com isso, assim. Claro, eu fiz na doida. Fiz na doida, mas muito parecido com isso. Agora, ainda assim, ele vai lá para baixo, veja, mesmo colocando cada unidade valendo 200 no eixo do Y, mesmo assim, o valor onde ele vai aqui, ó, vai lá para baixo. Ó, vai bater em menos 2.500. Perto aqui, um pouquinho entre o 4 e o 5. Menos 2.500. Então a gente pode achatar ainda mais aqui. Vou chegar aqui e achatar ainda mais.
Deixa eu botar aqui. Vou botar 300, 400. 400 aqui, ó. Mais razoável aqui. Ou talvez 500. Pronto. E aí a gente tem um gráfico. Deixa eu apagar esses meu chute aqui. Essas linhas azuis não estão legais. Aí, o meu gráfico, onde cada unidade do eixo dos Y vale 500 unidades, né, do nosso problema, certo? Para poder ter um gráfico um pouquinho razoável, certo? Podia até diminuir um pouco mais ainda, né? Se eu dividir por 2 ainda, botar 1000, esse cara vai vir pela metade aqui, esse aqui pela metade, esse aqui pela metade. Talvez seja interessante. Então, se eu pegar aqui e dividir por 1000, talvez seja mais interessante. Então, tá aí meu gráfico, onde cada unidade de cada unidadezinha no eixo dos Y corresponde a 1000 unidades que eu utilizei no eixo do X. Beleza? Tá belíssimo, tá? É uma coisa muito legal. Aí você pergunta assim, André, tem como a gente descobrir qual é o valor do X aqui? Qual o valor do X aqui? Que a função vai atingir esse ponto de mínimo? Vai ser menos 2? E aqui, esse valor de máximo aqui, onde faz a curvinha aqui para voltar, tem como a gente descobrir qual é o valor do X que atinge o máximo? Aqui, qual é o valor aqui? Eu sei que está entre 4 e 5. Qual é o valor que atinge o mínimo aqui? Então, tem como descobrir esses valores? Tem. Esses valores são valores, veja, nesses pontinhos aqui, são valores que a reta tangente, ela fica na horizontal. Para achar o coeficiente angular, a declividade da reta tangente em cada um dos pontos aí, esse valor numérico, que é a inclinação da reta tangente, a declividade da reta tangente em cada um dos pontos da função, esse valor numérico é o que a gente vai chamar de derivada da função. Então, a derivada da função naquele ponto é o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. Veja que isso é interessantíssimo, porque essa inclinação da reta tangente naquele ponto dá a velocidade de crescimento daquela função exatamente naquele ponto. É como se fosse a velocidade instantânea de crescimento da função naquele ponto. Nesses pontos que a função passa na horizontal, é porque a velocidade é zero. A velocidade de crescimento é zero. Ela não está nem diminuindo, nem está aumentando. A velocidade naquele ponto é zero. Instantes depois pode ser uma velocidade positiva. Instantes antes pode ser negativa. Ou vice-versa. Instantes antes de ser horizontal, ela pode estar com a velocidade positiva. Instantes depois, de velocidade negativa. Lembrando que velocidade positiva é dizer que o móvel está se deslocando no sentido crescente da trajetória. E velocidade negativa, o móvel está se deslocando no sentido contrário da trajetória. Certo? Fazer essa associação com física é extremamente importante. Então, por isso que é interessantíssimo entender direito o estudo de cinemática escalar. É importante entender, porque isso serve de base para o estudo da derivação. Porque se você trocar posição e velocidade de um móvel se deslocando por a quantidade de água que está entrando no tanque, né, por segundo, quantos litros de água por segundo, por minuto, então você só vai fazer aquela associação de uma coisa com outra, porque tudo que envolve crescimento vai ter uma taxa de crescimento, que é a velocidade. Então, isso tudo está relacionado. Então,
você entende o processo em física, você entende melhor os problemas que envolvem derivação, certo? Então, dá para descobrir esse ponto. De maneira um pouquinho mais sutil, você pode dizer assim, oh, que interessante, né, André? Aqui tem concavidade para cima, mas aqui tem concavidade para baixo. Então, esse gráfico tem a concavidade para baixo até um certo ponto aqui, e desse ponto até algum canto por aqui, tem concavidade para cima. Depois a concavidade fica para baixo de novo. Depois, em algum canto aqui, a concavidade fica para cima. Depois da raiz, a concavidade fica para baixo. Depois, em algum ponto aqui, a concavidade fica para cima de novo e termina para cima. Esses pontos onde tem essa mudança de concavidade, dá para a gente descobrir também? Dá também de descobrir. Esses pontos de mudança de concavidade, são chamados pontos de inflexão. Esses pontos de inflexão são pontos interessantes porque se você olhar por aqui, ó, nesse ponto aqui, do 2 até em algum canto aqui, o que acontece aqui? A velocidade aqui no 2 é zero. E aí a velocidade começa a aumentar, só que aumentar negativamente, né? Ele começa a ficar cada vez maior, mas negativo. Chega um ponto que a velocidade está aumentando. Chega um ponto que a velocidade começa a diminuir. Quer dizer, na verdade, aumentar, né? Aumentar, mas ficando valores positivos. Então, a velocidade vai ficando menor, para e depois começa a aumentar, até ficar zero. Porque ela fica negativa, mais negativo. Aí, em um determinado ponto, que é por aqui assim, aí a velocidade começa a aumentar e fica zero de novo aqui, nesse ponto. Então, esse ponto onde a velocidade a velocidade vai aumentando, quer dizer, vai ficando menos, e depois para de ficar menos e começa a aumentar, vai ficar menos, até ficar zero. Esse ponto onde é a mudança de como a velocidade está sendo tratada, é um ponto onde a aceleração, que é o que mede a mudança da velocidade, a aceleração é a velocidade da velocidade, onde a aceleração é zero. Então, onde a aceleração é zero, é onde a velocidade deixa de mudar. Então, a velocidade nesse ponto está assim, para de mudar e depois começa a mudar para o outro lado. Então, ela vai diminuindo. A velocidade da velocidade é negativa, depois vai ficar zero e depois começa a ficar positiva. A velocidade da velocidade, né? Então, os pontos de inflexão são os pontos onde a velocidade da velocidade, quer dizer, a aceleração é zero. Se a velocidade é a derivada da função, a aceleração vai ser a derivada da velocidade. Então, os pontos de inflexão é onde a segunda derivada, que é a derivada da derivada, a segunda derivada é igual a zero. Certo? E aí a gente tem todo um estudo disso em matemática 7, ou, dependendo de quem seja o professor, em cálculo, caso você vá para a área de exatas, né? Se for lá na Federal, na famigerada área 2. Não tão famigerada quanto na minha época, mas guardadas as devidas proporções, ainda famigerada. Né? Bom, a gente prepara vocês para o que de pior vier. Então, se vocês estudam direitinho aqui no IF, né, bom, tiver um pouquinho de sorte também, pegar professores malignos e estudar direitinho, pegar professores malignos e estudar direitinho, você enfrenta qualquer coisa lá na área 2. Porque, veja, você vai estar trabalhando, vai estar numa turma cheia de alunos, ou de escolas públicas que não tem a qualidade que tem aqui o IF, ou alunos que vieram de escola particular e eram mimados e não viram nem, sei lá, metade do que a gente viu aqui, certo? Claro,
tendo a devida sorte de ter estudado com professores cabulosos, certo? Bom, então você não vai ter dificuldade nenhuma se tiver estudado direitinho. Veja, nenhum canto aí, fora aqui do IF, vai ter 6 meses para ver trigonometria, coisa que você precisa muito em cálculo. Né? Agora, se você for farrapeiro lá em matemática 2, aí o problema não é da gente, o problema é seu, que vai ter que tirar o atraso. Ninguém morre por isso não, porque quando eu estudei em escola particular, eu não vi nada, ouvi muito pouco de trigonometria do ensino médio. O que eu vi foi trigonometria triângulo retângulo. Trigonometria triângulozinho, lei dos seno, lei dos cosseno e brilho. Né? Tem uns cosseno de A mais B, seno de A mais B, mas assim, bem assim, uma coisa bem bobinha. Né? Então, trigonometria para mim foi uma negação, uma coisa horrível. Mas eu tive que estudar quando entrei na universidade, coisa que você pode fazer também, certo? Bom, então, vamos voltar lá para o nosso problema lá. Né? Vamos voltar para o segundo problema. Então, eu falei aí detalhezinhos que a gente tem. Coloquei o gráfico da nossa função, então representar graficamente a função, está aqui o gráfico da nossa função. Beleza? Vendo aqui, ó, 1000 unidades no Y para cada unidade no X. O segundo problema, ele diz assim, deixa eu copiar isso aqui também, duplicar, botar aqui embaixo e tirar esse primeiro problema daqui. O segundo problema, ele pega e diz, o gráfico é de um polinômio cujas raízes reais estão todas nesse trecho. Então, não tem mais nenhuma raiz real desse polinômio. Todas estão aí. Se tiver mais alguma, vai ter que ser raiz complexa. As raízes complexas, se tiverem, são um número par de raízes. Beleza? Número par de raízes. Bom, esse polinômio vem de cima e volta para cima. Então, é um polinômio de grau par. Então, tem um número par de raízes, esse polinômio. Certo? Vem de cima e vai para cima, um número par de raízes. Bom, eu estou vendo que essa primeira raiz aqui é uma raiz de multiplicidade 2. Então, tem pelo menos 2 raízes aqui. Pelo menos 2, pode ser que seja 4. Essa raiz aqui, que é o 0, é uma raiz simples, conta uma vez só. E essa raiz aqui também é uma raiz simples. Então, esse polinômio, no mínimo, tem grau 4. Pode ter grau maior do que 4? Pode. De 2 em 2. Pode ser com grau 4, grau 6, grau 8 e por aí vai. Certo? Onde esse aumento de grau não quer dizer que aumenta o número de raízes aqui. Então, fica 4 raízes aqui, 6 raízes aqui. Né? Essa raiz ser sextupla, raiz ser quádrupla. Não necessariamente. Pode ser que aqui seja só uma raiz dupla. Pode ser que aqui seja uma raiz simples. Aqui é raiz simples. Então, tem 4 raízes reais, 2 iguais a esse valor, 1 igual a 0 e 1 igual a esse valor. Então, 4 raízes reais e mais, sei lá, 2 complexas. Certo? Bom, vamos ver o que está dizendo. Pode ser de terceiro grau? Não. Pode ser de quinto grau? Não. Pode ser de sexto grau? Pode. Vamos ver o resto. Pode ser um polinômio quadrado perfeito? Não. Pode ser um polinômio quadrado perfeito. É um polinômio que toda a fatoração dele tem que ser de termos quadráticos. Então, é x menos alguma coisa ao quadrado, x menos alguma coisa ao quadrado. Isso quer dizer que todas as raízes de um polinômio quadrado perfeito, todas as raízes são raízes de multiplicidade par. Quer dizer, o x não precisa ser o quadrado, pode ser a quarta também, né? Porque se é a quarta, dá para tirar a raiz quadrada. Então todos os termozinhos da fatoração do polinômio tem que ser coisas elevadas a um expoente par, para ser um polinômio quadrado perfeito. Isso daria que todas as raízes são raízes de multiplicidade par, ou seja, o polinômio que é quadrado perfeito, o gráfico dele vai ficar assim, tocando, subindo. Coisa que aí não tem, né? Tem raiz simples, tem 2 raízes simples. Então, não pode ser quadrado perfeito. Nenhuma das respostas anteriores, isso quer dizer que esse problema é antigo,
porque problemas novos não tem esse NDR, NDRA, essa coisa aqui nojenta que tinha em questões de vestibulares anteriores até a minha época. Mas esse problema é muito interessante e eu achei válido colocar aí, mesmo sendo um problema antigo, certo? Eu deveria modificar essa última opção. Bom, aqui a opção, claramente, pode ser do grau 6. Ele não está dizendo em nenhum momento que é de grau 6. Ele está dizendo pode ser de grau 6. Certo? Pronto. Então, fizemos os dois probleminhas e vamos fazer as outras observações que estão faltando com relação ao gráfico de funções com relação às raízes. Agora a gente vai dar uma olhada localmente. Localmente. Você recorta o gráfico e dá uma analisada local no gráfico. Então, isso é importantíssimo. Isso é uma questão importantíssima. Então, imagine, esse aqui está o gráfico do polinômio. Essa coisa preta que está aqui, não devia estar preto, não devia estar um pontilhadozinho, certo? É só para limitar aqui. Certo? Então, imagine eu pego o gráfico e analiso o gráfico polinômio entre dois valores, A e B. B maior do que A, certo? Se, quando eu calculo o valor da função em A, dá um número negativo, e quando eu calculo em B, dá um número positivo, não importa como seja a função como um todo. Só nesse pedacinho, eu calculo em A, deu negativo. Calculo em B, deu positivo. Ora, se deu negativo para A e logo depois deu positivo, como o gráfico da função polinomial é contínuo, ele é contínuo, não vai tirar o lápis do papel quando estiver desenhando. Então, ele vai ter que cortar, para sair daqui de baixo e chegar aqui em cima, ele vai ter que cortar o eixo do X. Certo? E a coisa que você tem é a quantidade de vezes que ele corta o eixo do X vai ser uma quantidade ímpar. Então, se P de A é negativo e P de B é positivo, entre A e B vai ter uma quantidade ímpar de raízes. Vai ter pelo menos um, isso é óbvio, porque sai de baixo e vai para cima, mas é mais do que isso. Vai ter uma quantidade ímpar de raízes. É fácil ver que isso é verdade, porque, veja, se ele subir, cortou aqui, para cortar, ou ele corta uma raiz simples, que conta uma vez só, ou uma raiz de multiplicidade ímpar, certo? Então, aqui pode ser 3 raízes, pode ser 5 raízes, pode ser 7 raízes, no mesmo ponto, né? Multiplicidade. Então, subiu. Na hora que ele sobe, claro que ele pode ficar lá por cima, acabou-se, mas pode ser que ele desça. Descendo, tem mais uma quantidade ímpar de raízes para descer. Desceu, soma mais ímpar. Aí você diz, opa, ímpar daqui com ímpar daqui, vai ter uma quantidade par de raízes. Só que ele vai ter que subir de novo, porque ele vai lá para cima no final das contas. Então vai ter que de novo cortar uma quantidade ímpar de raízes. Então, subiu, pode continuar lá em cima, morreu. Se ele descer de novo, soma mais uma quantidade ímpar de raízes. Mas ele vai ter que subir de novo, soma uma quantidade ímpar de raízes. Então, como ele vai ter que cortar, cada vez que ele corta, ele, se atravessar, soma uma quantidade ímpar, para atravessar de volta, quantidade ímpar de novo. Aí você diz, mas pode ser que ele corte e volte para o mesmo lugar. Ora, se ele cortar e voltar para o mesmo lugar, é porque ele vai tangenciar. Se ele tangenciar, vai ser uma quantidade par de raízes. E se você soma uma quantidade par de raízes com a quantidade ímpar de raízes que você já tem, vai dar ímpar. Então, entre A e B, vai ter uma quantidade ímpar de raízes. Certo? Então, esse é o resultado que está aqui. Se P de A vezes P de B dá negativo, dizer que um valor multiplicado por outro negativo é dizer que eles têm valores contrários. Então, eu disse que P de A é negativo e P de B é positivo, mas poderia ser ao contrário, P de A positivo e P de B negativo. Isso apenas está dizendo que eles estão em lados opostos do eixo do X. Então, para sair de P de A e chegar em P de B, em algum momento vai ter que cortar o eixo do X. Se cortou o eixo do X, é uma quantidade ímpar de raízes. Se ele volta para baixo, soma mais ímpar, vira par. Mas ele vai ter que voltar para cima. Soma ímpar de novo. Pode subir e descer várias vezes, mas para cada vez que ele corta o eixo X, soma uma quantidade ímpar de raiz.
certo? Então, esse resultado é o que a gente acabou de explicar, certo? O outro caso é o caso que eu terminei explicando aí, que é se ele vem de cima e vai para cima. Se P de A é positivo e P de B é positivo, ou P de A é negativo e P de B é negativo, ou seja, se eles têm o mesmo sinal, pega dois valores, A e B, no eixo real, dois números no eixo real, e calcula P de A e P de B. Ambos são positivos ou ambos são negativos, a quantidade de raízes que tem entre A e B vai ser uma quantidade par de raízes. Lembre-se sempre que zero é par. Zero é um número par. Então, dizer que entre A e B tem uma quantidade par de raízes, eu não estou excluindo o caso de não ter nenhuma raiz. Então, P de A é positivo, P de B é negativo, P de A é positivo, P de B é positivo. Então, pode ser que o gráfico passe assim por cima e nem toque o eixo X. Beleza, tá certo, porque zero é par, tem uma quantidade par de raízes. Agora, se ele corta, vai ter uma quantidade ímpar de raízes aqui. Mas como ele tem que voltar lá para cima, ele vai ter que cortar de novo. Cortar de novo, mais uma quantidade ímpar de raízes. Então, ímpar com ímpar dá par. E se ele pega e dá uma voltinha assim, só tangencia, quantidade par de raízes, que somado com ímpar, par, mais par, par. Então, a quantidade de raízes entre A e B vai ser par. Beleza? Então, aqui, se P de A e P de B têm o mesmo sinal, então a quantidade de raízes é par. O número de raízes é par. Beleza? Aqui, lembre-se que zero é par. Beleza? Pronto. Quando você ouvir alguém dizendo que zero nem é par nem ímpar, você para de conversar com o cara. Certo? Você pode tentar explicar, porque pode ser ignorância, não é burrice, não. Ignorância é apenas o cara ignora. Certo? Então, um cara ser ignorante não quer dizer que ele não seja inteligente, não tenha capacidade de processar, não seja uma pessoa crítica. Né? Mas na hora que você explica, e mesmo explicando, passando o conhecimento, ele ainda continua com a mente fechada, então é melhor não conversar. Certo? Então você pega e diz zero é par. Aí o cara diz, não, zero não é par nem ímpar. Aí você pergunta, o que é um número par para você? Né? Então ele vai ter que dar uma definição. Pode ser que a definição dele esteja errada. Mas quer seja a definição, o número é par se ele termina no número par. Ou termina em 0, 2, 4, 6, 8. Aí você diz, se 0 termina em quê? 0. Então 0 é par. Aí ele pode dar uma definição melhor. Ele pode dizer assim, não, 0 é um número que é divisível por 2. Aí você pergunta, 0, quando você divide por 2, qual é o resto da divisão? Aí o cara, 0 dividir por 2 dá 0. Beleza. E o resto? 0. Então é divisível por 2. Então 0 é divisível por 2. Então 0 é par. Ou então ele pode dizer assim, não, o número é par se ele for escrito da forma 2 vezes alguma coisa, onde esse alguma coisa é um número inteiro. Então 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, beleza. 2 vezes 0 dá quanto? 0. Então 0 é par. Então tem milhares de maneiras de você definir o que é um número par. E todas elas, o 0 é par. Se não for par, então não é uma definição de um número ser par. Certo? Bom, continuando aqui, vamos ver o probleminha dessa sessão. Vê lá o probleminha dessa sessão. Vê lá, eu vou dar um tempinho para vocês, veja. Todas as raízes, todas as raízes, tá aqui em vermelho, eu estou ajudando vocês. Todas as raízes desse polinômio aqui, vamos botar aqui em azul, todas as raízes desse polinômio, onde todos os coeficientes são reais, então todas as raízes desse polinômio com coeficientes reais são imaginários, então todas são raízes complexas não reais. Pode-se afirmar que para qualquer intervalo aberto, AB, veja, esse AB aqui é a maneira elegante, bonita, linda, de você escrever o intervalo aberto, todos os números que estão entre A e B, sem entrar o A e sem entrar o B. Então, deixa eu fazer assim, deixa eu fazer assim. Vou colocar isso aqui.
Vou botar aqui. Isso aqui é x em R ao que x é maior do que A e menor do que B. Certo? No ensino médio, é muito comum escrever esse intervalo AB de uma maneira muito nojenta, usando colchetes voltados para fora. Isso é uma maneira triste de escrever intervalos, certo? Então, eu estou aqui chamando a atenção de uma maneira bonita de escrever intervalos. O pessoal de matemática, eles usam desta maneira. Usar aquela maneira nojenta envolvendo colchetes é muito feio e pouco eficiente, certo? E confuso. Não vou explicar. O tal que também, o pessoal do ensino médio adora botar uma barrinha vertical. Horrível barrinha vertical. Barrinha vertical quer dizer divide. 2 barrinha 6, quer dizer 2 divide 6. Barrinha vertical para tal que é muito ruim. Tal que é ponto e vírgula ou 2 pontos. Eu geralmente prefiro ponto e vírgula. Certo? Bom, então eu estou chamando a atenção que isso é isso. Então, pode-se afirmar que para qualquer intervalo AB com A menor do que B, você tem que. Aí ele está dando uma série de opções aqui. P de A é positivo, P de B é positivo, P de A é negativo, P de B é positivo. Aí você vai analisar aqui, eu vou dar 3 minutos é suficiente aí, porque eu já expliquei bastante. Beleza? Vou tomar minha aguinha aqui. Bom, vamos ver aí. Então, alguém quer dizer o que é que acha dessas opções aí? O que é que acha que é verdade aí? A letra? Então vamos analisar aqui, né? Veja, todas as raízes são imaginárias. Se todas as raízes são imaginárias, o grau do polinômio tem que ser par. Por que tem que ser par? Porque as raízes imaginárias aparecem aos pares. Conjugado. Conjugado. A raiz e conjugado. Raiz e conjugado. Raiz e conjugado. Raiz dupla, conjugado duplo. Então, as raízes vão aparecer em quantidade par. Então, o grau tem que ser par. Outra maneira é, como as raízes são todas imaginárias, então o gráfico não vai poder cortar o eixo X. Então, se ele vem de cima, ele vai ter que dar um jeitinho de fazer sua lombra lá e subir. Então, vem de cima e volta para cima, ou vem de baixo, não pode cortar o eixo X e vai fazer as ondinhas e vai lá para baixo. Então, ou ele vem de cima, vai para cima, ou vem de baixo, vai para baixo. Não tem outra opção. Só tem essas duas opções. Certo? E aí, se ele vem de cima, vai para cima, vai de baixo, vai para baixo. Quem vai decidir isso é o A. O AN, o coeficiente líder. Ele não está dizendo nada com relação a AN, ele não está dizendo nada. Pode ser positivo, pode ser negativo. Então, a certeza que você tem é que quaisquer 2 pontos que você pegue e calcule o valor de P de A e P de B, ou os 2 são positivos, ou os 2 são negativos. Na letra A, ele está dizendo que P de A P de A é positivo e P de B é positivo. Pode ser. Isso pode ser verdade, mas se isso aqui só seria verdade, se o, deixa eu botar aqui, se o AN fosse positivo. Então, se o AN fosse positivo, essa opção letra A seria verdadeira. Certo? Vamos botar aqui em azulzinho claro. Então, para que essa afirmação seja positiva, isso aqui tem que ser verdade. P de A é negativo, P de B é positivo. Isso é falso.
Se PDA é negativo, PDB tem que ser negativo. Se PDA é positivo, PDB tem que ser positivo. Eles têm que ter o mesmo sinal, porque eles têm que estar do mesmo lado. Ou tudo para cima, ou tudo para baixo. Todos os valores positivos ou todos os valores negativos. Não tem outra possibilidade. Então, isso aqui é falso. Absolutamente falso. A soma dos dois tem que ser positivo. Bom, se o AN for positivo, a soma dos dois dá positivo. Certo? Isso aqui seria verdade também. Neste caso daqui também seria verdade. Neste caso aqui também seria verdade. A subtração de PDA por PDB dá positivo. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver mesmo. Porque pode ser PDA ser positivo, PDB ser positivo e a subtração ser positiva. Pode ser que PDA seja positivo e PDB seja positivo, mas seja um positivo maior do que PDA e dá negativo. Então, isso aqui está absolutamente falso. Absolutamente falso. Né? Então, para dizer que dois valores têm o mesmo sinal, você tem duas maneiras de fazer isso. Uma maneira é dizer que o produto desses valores é positivo. Porque para um produto ser positivo, ou os dois são positivos ou os dois são negativos. Ou o quociente desses dois produtos é positivo. Então, se o quociente é positivo, os dois são positivos ou os dois são negativos. Então, dizer que o quociente é positivo é dizer que os dois têm o mesmo sinal. Certo? Então, a resposta é a letra C, de sabido. Certo? Quem marcou letra C, acertou. Quem marcou letra B, errou. Aí a culpa não é minha. Então, C de sabido é o certo. Não B de um animal não muito esperto. Na verdade, ele é até esperto. Né? O povo aqui diz que não é esperto, mas ele é bem esperto. Ele é bem sabido. Bom, é só temperamental. Né? O meio temperamental. Né? O nosso amigo, o jumento. O jumento, jumento, burro, né? Essas coisas. Bom, eu me lembro do professor Pedro Alvino, pegava no pé de um colega nosso lá na época de estudo de matemática, chamando de muar, né? Chamava o cara de muar, porque ele tinha dito uma besteira muito grande. Aí Pedro pegou e começou a chamar ele de muar, e pegou. Ele pegava um ar besta, né? Acho que pegava por assim. Aí ele pegava ar, entendeu? Mas voltando para o nosso problema aqui, então a resposta é imediatamente letra C. Veja que problema bonito. Não sei se vocês perceberam, mas esse problema aí, se você der uma olhada nele, os únicos números que tem nesse problema, eles só servem para diferenciar um objeto de outro. Então, os únicos números que tem aqui é esse menos 1, menos 2, 0, que é para diferenciar o coeficiente, a posição do termo. O AN é o termo que tem expoente N, a N menos 1 é o termo que vem logo depois, a N menos 2 depois, mas nenhum número realmente valendo como se fosse número. Todos os números são letras representando números. Veja que problema bonito, matematicamente falando. Né? Então, você olha assim e diz, não tem número nenhum. Né? Parece um memezinho da época ainda do Orkut, que tinha uma expressão matemática enorme, enorme, e o cara assim, com os olhos arregalados assim, e apontando lá assim para o meme, dizendo um número, que era o número 1, mas o resto era letra doidada, assim, letra que só foi um número. Na verdade, até uma brincadeira, porque tinham dois números ali, tinha uma letra, um número 1, se não me engano era 0, não me lembro, e tinha o número I complexo, o I complexo, que apesar de ser representado por uma letra, o I é um número. Então, tinham dois números, tinha um 0, ou era 1, não me lembro, e tinha um I na expressão lá, que tinha enorme lá, matemática. Né? Então, a gente quando vai fazer matemática um pouquinho mais avançado, cada vez que avança mais, menos números aparecem. E os números já aparecem normalmente representando a posição de coisas, para diferenciar x1, x2, x3, para diferenciar um do outro. Ou a posição, x1 primeiro, x2 segundo, x3 terceiro. Né? Então,
é uma coisa muito interessante. Bom, com isso, a gente fecha realmente o programa de Matemática 6, vendo as funções polinomiais. Os detalhes de como descobrir pontos de máximo, pontos de mínimos, pontos de inflexão, cenas dos próximos capítulos, Matemática 7. Em Matemática 7, vocês cobrem ao professor de vocês para estudar isso aí. Esse professor, faz o mínimo possível de limites, vai para derivadas, porque eu quero aprender a encontrar máximos, mínimos e pontos de flexão para poder desenhar o gráfico bonitão, para poder desenhar o gráfico sabendo onde é que ele vai no máximo, saber onde tende o mínimo, saber onde é que muda a concavidade. Então, para saber disso, você precisa desses pontinhos que é dados pela derivação. Além disso, você consegue resolver problemas belíssimos, né, que envolve derivação. Problemas fáceis, mas que você precisa da ferramenta da derivação. Como fazer uma ginástica grande para justificar o negócio. Então, tem vários problemas que envolvem máximos e mínimos, ou que envolve velocidade de crescimento de algo. Isso tudinho é estudado com a derivação. Claro que você pode, eu vou deixar lá, já, na sala do Moodle, um linkzinho. O Jardel, me lembre de eu colocar esse linkzinho para a apostila de matemática, para estudar Matemática 7. É uma apostila muito legal, né? Eu acho que não vou ser o professor de vocês, mas quem quer que seja, você pode estudar por essa apostila, certo? Ou pelo menos ela vai ajudar. Então a gente fica por aqui. A gente se vê de agora em diante para tirar dúvidas e resolver exercícios, né? Nesse PDF que eu vou deixar lá para vocês, tem alguns exercícios aqui que eu ainda não fiz. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, relações de Ra, tem 3 probleminhas aqui. Esses eu já fiz. Certo? Tá aqui tudo resolvidinho. Então, primeiro você pega. Esse aí tá gravado. Isso tá gravado. Para quem não viu, tá gravado. Certo? Então, você pode pegar lá e ver a gravação anterior, ou olhar nesse próprio negócio aqui. E aqui tem mais 3 problemas. Desses 3 problemas, a gente resolveu esse 15, se eu não me engano, mas não está gravado. Certo? São problemas da apostila, que você também pode baixar, tá? Na nossa sala Moodle, aula lá. Certo? Eu acho que eu só fiz a 15. Certo? Então a gente pode fazer que a 16 e a 17 no nosso próximo encontro da terça à tarde, se a gente conseguir fazer. Não foi gravado o último encontro porque estava muito zoada. Então a gente pegou, botou o problema e a gente ficou discutindo aqui, mas não foi gravado porque estava muito zoado. Então nós tivemos encontro síncrono, resolvemos o problema, revisamos relações de Ra, mas não foi gravado devido à zoada da reforma em cima, que daqui a pouquinho deve estar começando. A autorização eles já têm a partir de 8 horas, só que eles dão uma pausa, assim, começa lá para 9h30, eles começam a zoada. Bom, então vamos ficando por aqui. Bom final de semana, estudem, o assunto é fácil, a menos dos problemas difíceis, mas o assunto é fácil. Então, a gente se vê para a semana. Bye bye para vocês, bom final de semana.